Olá, amados, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhar com os amados uma palavra. Quando o homem estava ali no jardim pela desobediência, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus, né? E existe um desígnio de Deus, né? Um propósito, um amor, porque a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz também que todo o dever do homem consiste, né, em temer a Deus. Esse temor a Deus é o princípio da sabedoria, é a reverência, né? Mas quando houve essa desobediência, né, aqueles que estão no pecado, seus nomes estão escritos na terra, né? E através de Cristo ele escreve o nosso nome no livro da vida. Mas não basta simplesmente ter esse nome, né? Existe uma caminhada que nós temos que seguir, que é abandonar, né, abandonar os velhos costumes. Aquele que nasce da água e do Espírito, né, nova criatura é, as coisas do passado já não fazem parte da sua vida, né? Existe uma obediência, existe uma sinceridade, existe um temor, né? Ele desvia do mal, ele anda por caminhos retos, né? Isso estando enxertado na videira verdadeira, porque ninguém produz frutos perfeitos se não for por ele. Ele é o elo da perfeição, né? As suas virtudes que ele vai trabalhando no ser. Nós temos que crer, né, naquele que nós não vemos, né? Mas através do universo que foi criado, tudo foi criado por ele. Nós não vemos, mas contemplamos as suas obras, né? Assim, nós devemos ser um bom testemunho, nós temos que exalar o bom perfume, ser a luz neste mundo, né? E ser uma boa obra em suas mãos, ser maleável, flexível, para que ele trabalhe em nossas vidas. Abrir o ouvido, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né, da qual nós somos participantes do seu corpo. Nós somos a igreja pura e imaculada, preparada, né, para uma nova terra e um novo céu. Essa é a principal finalidade, e ele ainda nos acrescenta as demais coisas, a viver com sabedoria, né, no mundo de corrupção. Para isso nós temos que ter zelo, porque muitos são os que tropeçam nesta palavra da verdade, por conhecerem um dia a verdade, mas por outra hora, por as paixões do mundo, né, pelas riquezas, são corrompidos e passam a ser desobedientes novamente. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, diz: movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo. Nós temos que saber, amados, Deus não agrada na morte do ímpio, né? Mas ele também tem um propósito para tudo a sua palavra. Existe, né, aqueles que não alcançam a graça, né, aqueles que estão na desobediência, né, porque o fim da lei é a obediência. Existe uma condenação da própria lei. Cristo Jesus disse, né, vós por esta palavra já estáis purificados, mas nem todos, porque ele já sabe o que há de traí-lo, né, naquele momento ali que era Judas, e assim é no dia de hoje, né? E nós temos que ficar atentos com o alimento, né? Porque Lucas 11:52 diz: ai de vós, advogados da lei, porque vós apropriaste da chave do conhecimento, contudo vós mesmos não entraste, nem permitiste que entrasse aqueles que estavam prestes a entrar, né? Na verdade, Jesus diz que estão tomando o reino dos céus, né, por força, né, por violência, porque ele é a porta, não há outra forma, né, de entrar se não for por ele. E muitos procuram encontrar outros meios através de vãs doutrinas e ainda ensina,
né, aqueles que estavam prestes à porta a entrar. E Paulo vai dizer em relação que grande é o mistério entre Cristo, né, e a sua noiva, né, a igreja. Deus, ali em Atos, né, diz que ia acrescentando o povo, a igreja, né, e eles viviam unânime. Existe um versículo que diz assim: aquilo que o Deus uniu, o homem não separe, né? E esta palavra não está em relação ao esposo e esposa, mas assim entre o noivo e a igreja, né? Paulo vai dizer: grande é esse mistério. E Deus está dizendo no dia de hoje, né? Ai de vós que tem afastado o meu povo, né? E tem impedido aqueles de entrarem à igreja, ao corpo de Cristo, né? Aqueles que ensinam vãs doutrinas, né? E tem afastado o meu povo, tem esfriado eles do primeiro amor. Ai de vós, né? Assim diz o Senhor. Porque Deus, amados, Ele é amor, mas existe também uma justiça. E essa justiça, Ele não age com parcialidade, Ele é imparcial. E quando Ele julga com justiça a uns, né, sobre outros vem a ira de Deus. Nós precisamos de conhecer, né, do seu agir, compreender. Quando ali no Faraó estava ali naquele Egito, né, Deus endurecia o seu coração, né, a cada vez que uma praga vinha e Deus dava um tempo e nada acontecia, Deus ia endurecendo mais ainda seu coração, né, mas chegou o momento em que veio a justiça de Deus, e assim Deus permite, né, que o coração seja embrutecido, seja endurecido, e o adversário a cada vez arranca mais a palavra que não prospera em seu coração. Então, em mais um dia que a gente venha, né, guardar esta palavra em nosso coração. Não permitir jamais, né, que essa coroa da vida, que é o principal desígnio de Deus para as nossas vidas, que é ter o nome escrito no livro da vida, jamais nós venhamos a permitir, né, que isso seja arrancado de nós, que nós sejamos vigilantes, né, ao alimento que nós estamos recebendo, para que a vida eterna, né, seja uma realidade. O grande amor de Deus, o desígnio de Deus para as nossas vidas, é que nós tenhamos a vida eterna, né, que ninguém venha a perecer. Mas aqueles que são desobedientes, rebeldes, né, à sua palavra, a Bíblia diz: embora Deus não agrade, né, da morte de ninguém, mas existe também um propósito para aqueles. E nós temos que dizer a verdade, amados. Nós temos que, muitos têm pregado, né, algo só para agradar os ouvidos. E a Bíblia diz que neste tempo muitos não iriam aceitar essas verdades que seriam como coceiras para seus ouvidos. Mas a nós... Então, amados, o desígnio de Deus é isso, é amor, né? Ele quer que a gente esteja com Ele eternamente. Mas para isso temos que abraçá-lo, temos que ser obedientes, temos que querer abrir o nosso coração para Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém, amados? E ficar vigilantes com vãs doutrinas, né? Com debates teológicos que nada acrescentam, né? Nós temos que respeitar, sim, aqueles que estudam, aqueles que meditam a palavra. Mas Deus também é aquele que conhece tudo e Ele sabe, né? Aqueles que andam com a verdade, aqueles que estão preocupados com a salvação, né? Que é o foco de Deus, é o plano de salvação. Amém, amados? As demais coisas, quando nós estamos nesse caminho, Ele nos acrescenta, né? A primeira morte para muitos são livramentos de tentação,
né, ela para muitos é Deus já nos preparando para a nova morada. Agora, infelizmente, para outros que não querem conhecer dessa verdade, não é esse mesmo fim, né? Aqueles que têm o livro escrito na terra. Então, amados, que a gente defenda essa coroa da vida até o fim, perseverando na fé em Cristo Jesus. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.